Muito bem, começando aqui mais um Patercast, eu sou Antônio Garcia, Sou Matheus Mello. estou de volta, estava de Muito bom. férias, Tirou uma semaninha sabática que o pessoal deu falta, né? mas eu vi, ficou bom que vocês gravaram, Ficou bom? ficou Tinha uma legal pra pessoa caramba, com olhos mais puxados e cabelo mais pra trás aí no seu lugar. mas ficou da hora, Ficou ficou da hora. muito bom. Bom, hoje a gente está gravando o Patercast aqui especial de Dia dos Pais, deve ser publicado hoje dia 10 de agosto, no domingo Dia dos Pais, para comemorar essa data, para dar algumas explicações e tal. E antes da gente começar aqui o episódio, lembrando que o Patercast é um movimento para o resgate da paternidade. Beleza? Muito bom. Tô Então tá bom, vamos empolgado lá. pra esse Tá empolgado? episódio especial. Muito bom. Tá bom. Bom, para começar, aliás, eu estou me lembrando aqui um pouco, o último episódio que eu fiz com bastante pesquisa assim foi o especial de Natal. Olha só. Você já ouviu esse episódio? Ouvi. Cara, é muito bom. Sim. Nessa parte de episódio preparado, assim, acho que É foi muito o melhor, legal. né? E esse aqui eu fiz um pouquinho de pesquisa também para falar de onde veio o Dia dos Pais e também um pouco de onde veio o Dia das Mães. Então, vamos lá. Boa. O Dia dos Pais ele começou por uma mulher chamada Sonora Smart Dodd, de uma cidade chamada Spokane, em Washington, em 1909. A iniciativa partiu em 1909. Ela era filha de um veterano da Guerra Civil, William Jackson Smart, que criou sozinho seus 6 filhos após a morte da esposa. Então, inspirada pelo Dia das Mães, a Sonora quis homenagear seu pai e propôs um Dia dos Pais para a data de 5 de junho. E a primeira celebração oficial ocorreu em 19 de junho de 1910, então um ano depois, na igreja local, Ah, ela era cristã. cristã. Tá. Aí o que aconteceu? Em 1966, o Lyndon Johnson, que era o presidente à época, assinou a proclamação declarando o terceiro domingo de junho como Dia dos Pais. Então ela teve ideia em 1909, ela comemorou pela primeira vez numa igreja local em 1910. Em 1966 teve uma proclamação e em 1972 o Nixon tornou a data oficial. 72? Então, 62 anos depois. é isso aí. De quando que foi oficializado até hoje? Até hoje, É de 2025. 72 para hoje, é É. 5 anos, 52 anos. 53. Depende. Nossa. Mas foi em... não tem a data. Mas foi em 72. Beleza, então a primeira vez que foi comemorada foi em junho de 72, então você tem razão. São 53 anos. 53 anos. Beleza. Muito recente, né? É bem recente. Fico me perguntando. Nossa, é tão normal pra gente, né? Comemorar essas... agosto, Dia dos Pais. Maio, né? Dia das Mães. Como é que será que seria o mundo antes? Tem um monte de coisa que é muito recente. Nos últimos 100 anos tem um monte de coisa... Se pensar, todos os clubes de futebol não existiam há 100 anos. Nossa, Todos. verdade. Acho que o mais antigo... Acho que o Corinthians qual que é tem o mais antigo? 110, talvez. 110? É. O que seja, pouco. É entendeu? pouco, muito pouco. 150 não tinha clube de futebol. Só tinha uns clubes... Acho que o Paulistano foi o primeiro clube de São Paulo. É. E o clube paulistano tem uns 100 e poucos anos também. Então, O mundo mudou muito no século passado. muito. Loucamente. Veio televisão, internet. Acho que energia foi anterior a isso. Motor a combustão também, pelo que eu estava vendo. Mas mudou muito. E aí, ó. O Dia dos Pais é celebrado em datas diferentes ao redor do mundo. No Brasil, não é 9 de junho, é o segundo domingo de agosto, que é o próximo domingo. Na verdade, é o dia que a gente está publicando isso aqui. Sim. Portugal e Espanha, 19 de março, que é o dia de São José. Eles atrelam, então. Porque São José é o padroeiro dos pais. Sabia disso? Não sabia. A gente tem um episódio sobre José. José. Porque a gente sempre achou que na Bíblia o melhor exemplo de paternidade foi José. E para os católicos é São José. Olha só. Então é o padroeiro dos pais. Na Portugal e Espanha. Na Itália também é no 19 de março, mas eu não sei se é dia de São José lá. E na Alemanha é no dia da Ascensão. Ascensão, você ascende. Assunção, você é assunto. Tanto que tem uma escola Assunção. Patercast é cultura, né? Eu duvido. Cultura católica. Mas é cultura, é isso aí. Então, o dia da Ascensão... Resumindo, na Alemanha, o dia dos pais é no dia da Ascensão. Não sei por que o dia dos pais é no dia da Ascensão. Porque Jesus é o filho. Mas amém, tá tudo certo. E aí, então, não confundir o dia da Ascensão com o dia da Assunção,
que é o dia que Maria foi assunta. Você percebeu que eu gosto de conjugar isso? Ela foi assunta Não vou nem aos perguntar céus. na quarta, quinta e sexta pessoa aqui. Não, Acho que é um pouco complexo. é um verbo passivo, né? Aham, Beleza. sim. Então tá bom, isso foi o Dia dos Pais, começou lá em 1909. No Brasil, a celebração começou em 1953, idealizada por um publicitário chamado Silvio Bering, que era diretor do Globo, do jornal O Globo. Uhum. A primeira comemoração foi em 16 de agosto, dia de São Joaquim. Que é? Fica a dúvida para você, quem é São Joaquim? São Joaquim? Não pesquisa ainda. Eu não faço É ideia. impossível você saber. Dia São Joaquim, São Joaquim ou Joaquim é o pai de Maria, pela tradição. Que eu saiba, isso não está na Bíblia, mas pela tradição, Joaquim é o pai de Maria. Não faria ideia. Ou seja, o avô de Jesus. Olha aí. Então, Tem se a sua importância. os portugueses, espanhóis e talvez também os italianos comemoram com o pai de Jesus, já nós Não aqui satisfeitos. fomos ao próximo nível e comemoramos com o avô de Jesus. Total. Entendeu? Total. Que Bom, legal. isso foi 16 de agosto, a primeira vez que é o dia de São Joaquim. Aí depois a data foi ajustada para o segundo domingo de agosto, porque aqui no Brasil não tem esse de santo, o negócio é ser uma data comercial, entendeu? Final de semana, churrasco Não, a e. gente precisa, por razões comerciais e de calendário, foi para o segundo domingo de agosto. Segundo domingo para o terceiro domingo, mas beleza. Então aqui e até hoje é segundo domingo de agosto. Legal. Dúvidas? Não? Isso é interessante que a gente não comemora num dia fixo, né? Num dia Não, numérico fixo, né? Eu tenho uma discussão Hum. muito maior e mais ampla a respeito de falta de estrutura, falta de tradição, falta de estrutura mesmo do brasileiro. Ritos, tradições. Exato. Então, em outros lugares, assim, vamos comemorar aqui no dia de São José, tem uma justificativa, tem uma conexão com a fé religiosa daquele lugar, sabe? Até porque se é no segundo domingo do mês, por razões comerciais, quando não for mais uma boa opção, vai mudar. Né? Muda, exato. Então, o Dia dos Pais no Brasil perdeu qualquer conexão religiosa e é puramente uma data comercial. Sim. Em outros lugares ele ainda tem uma conexão, seja o Dia da Ascensão, seja o Dia de São José, possui ainda Sim. uma conexão. É uma discussão que eu quero um pouco mais para frente conectar para esse episódio aqui. muito bom. Vamos lá. Dia das Mães, só para a gente conectar as duas coisas aqui. O Dia das Mães moderno, já existia algum Dia das Mães antigamente, na Antiguidade, com deusas e tudo mais. Na Idade Média tinha um Domingo da Mãe, que era no quarto domingo da Quaresma, com foco na Igreja Mãe. Mas nos tempos modernos, tem uma mulher chamada Anna Jarvis, cuja mãe era ativista, enfermeira voluntária e organizadora de clubes de trabalho das mães durante a Guerra Civil Americana. Após a morte da mãe, Anna quis homenageá-la com um memorial. O primeiro ocorreu em 1908, numa igreja metodista em Grafton, na Virgínia Ocidental. Então, 1908 foi um memorial para uma mãe, então foi o primeiro Dia das Mães. 1909 surgiu a ideia para o Dia dos Pais. Tá. Ou seja, antes de 1908 não tinha nem Dia das Mães. Uhum. A ideia se espalhou rapidamente, ganhando apoio popular. Em 1914, o presidente Woodrow Wilson oficializou o segundo domingo de maio como Mother's Day nos Estados Unidos. O feriado passou a ser uma homenagem nacional às mães com forte apoio da mídia. Caraca, demorou 6 anos para ser o Dia das Mães, demorou 62 anos para o Dia dos Pais. Nossa, já vieram algumas perguntas na minha cabeça, mas pode continuar aí. Não, fala aí. Por que você acha que aconteceu isso, Antônio? Porque, e aí já vou juntar numa pergunta que ela é bem objetiva, vai ter um bloco. Eu não sei se você já viu, recente agora, Instagram e tudo mais, tem um vídeo em que mostra os atores ou cantores, quando vão receber um Oscar ou algum prêmio, principalmente lá fora, e eles falam, eu quero agradecer a minha mãe. E eles vão colocando uma série de cortes que vão falando vários falam isso. Mas não são vários que falam, quero agradecer ao meu pai. E aí eu até tava aqui formulando uma pergunta. Você acha que é mais uma questão de perspectiva dos filhos ou
O papel do pai é mais discreto mesmo e... Tá, eu acho que isso é um sintoma e que a gente vai endereçar um pouco mais pra frente. Perfeito. Mas beleza. Boa. A gente vai falar sobre isso. Guarda aí a pergunta. No Brasil, o Dia das Mães foi oficializado em 1932 por decreto do Getúlio Vargas. Getulhão. Veio da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. A Igreja Católica apoiou a data, reforçando o papel da família cristã, e também foi no segundo domingo de maio, como nos Estados Unidos. Agora, eu não tenho aqui explicação do segundo domingo de maio por quê. Mas foi, então, em 32 nos Estados Unidos, no Brasil. Sim. Então, 14 nos Estados Unidos, 32 no Brasil. E o Dia dos Pais foi 53 no Brasil e em... Não, aqui no Foi Brasil antes. 72 no Brasil, na verdade. Não. Aqui no Brasil, 53. E que começou, não como data oficial, Dia dos Pais. Mas nos Estados Unidos foi só em 66. Então o Brasil ele se antecipou. Olha só. Tinha que ter um publicitário para ter essa ideia. Então aqui só essa parte mais curiosa, que é de onde veio Bem legal. o Dia dos Pais, de onde veio o Dia das Mães. No episódio que a gente fez sobre o Natal, também foi interessante ver como essas datas elas se tornaram muito comerciais, né? Então, e eu tenho uma coisa com relação ao Dia dos Pais, porque o aniversário da Paula é dia 11 de agosto. Então, eu perdi o Dia dos Pais, porque é muito perto, e perdi o Dia do Advogado também. Que é 10. É 11 de agosto também. Que é 11. Que é o dia da fundação da São Francisco, pelo Rui Barbosa. Então, acaba sendo o dia do advogado. Todo o foco tá... Acabou. Já era. Que nem fazer aniversário junto com o filho. Acabou o seu aniversário. Né? Ou você fazer aniversário dia 31 de dezembro ou 25 de dezembro. Acabou também. Já acabou. era também, né? Não dá pra competir com Jesus, né? Nem com o Ano Novo. Total. Difícil. E pra você, Antônio, assim, falando dessa parte histórica, mas agora falando de você que é pai. Como é que foi teu primeiro Dia dos Pais, você lembra? Cara, o primeiro Dia dos Pais geralmente é quando sua mulher tá grávida ainda, né? Então não tem o filho nascido ainda. Cara, é muito louco. Porque a tua identidade, ela muda. Eu tava conversando, acho que até na aula de liderança, sobre identidade, o que forma a nossa identidade, né? E geralmente a gente usa, tipo assim, eu sou advogado, eu sou isso, eu sou aquilo para identidade. Mas isso não é correto, porque você pode deixar de ser. É estranho até falar eu sou cristão, porque você pode deixar de ser cristão. Mas você pode falar eu sou homem. Sim. Até já trazendo um dilema, você não pode deixar de ser homem. Você pode ser um homem sem a sua genitália, você pode ser um homem vestido de mulher, mas você não deixa de ser um homem. Exato. E pai, você nunca deixa de ser pai. Porque seu filho pode morrer, mas você não deixa de ser pai. Então, por quê? Porque você teve um filho. Tá. Você teve o filho, entendeu? Porque a tua identidade ali, quando seu filho tá gerando, mudou. Teve uma metamorfose em você. Você era um homem, agora você é um pai. Ah, meu filho morreu. Tá bom, você é um homem, pai, que teve um filho que morreu. Você não deixou de ser pai, entendeu? Então, de alguma forma, eu nunca tinha pensado mais profundamente nisso, mas de alguma forma tem uma mudança de identidade quando você tem um filho. A forma ou como você vai endereçar essa mudança de identidade é determinante, a gente vai falar sobre isso. Mas que ela mudou, ela mudou. Não tem como você voltar atrás nisso, entendeu? Sim. E, por exemplo, quando se você adota ou se você casa com uma mulher que tem um filho e você faz aquela adoção socioafetiva, você tem uma mudança, alguma mudança de identidade, mas ela não é tão interna, talvez interna, porque naturalmente porque você não gerou, talvez, entendeu? Né? Agora imagina isso para a mulher, cara, que gera a criança dentro dela. A mudança para a mulher é muito mais brutal ainda que para gente, porque na minha experiência pessoal, o seu filho nasce e você ainda precisa de algum tempo para se acostumar com aquela situação. Porque, cara, antes estava na barriga da sua esposa, você não estava tendo contato. Aí você começa a ouvir cardiotoco, você vai ouvindo algumas coisas e fala assim, caraca, alguma coisa está acontecendo. Você vê, né? Nasce e você fala, caraca, tinha um bebê ali mesmo. Né? A mulher já tá, tipo, é óbvio que ele vai nascer porque tá aqui dentro. A mulher já tá com relação, assim, a conexão, o vínculo super forte,
e a gente vai começar a construir esse vínculo depois. Ainda que tenha o lance de conversar com a barriga e tal, mas, cara, a gente tem que ser honesto. O negócio ele vai aumentando assim com o tempo. E quando começou a aumentar, assim, você falando de algo bem pessoal, você lembra os primeiros presentes que você ganhou por conta de escolinha, assim, dos seus filhos? Ou algum presente que você ganhou que foi muito especial, assim, dos seus filhos? Cara, eu lembro uma vez de uma homenagem que eu recebi numa escola, cara. Eu recebi a homenagem de pai do ano. Ô, louco. Nossa. Foi Muito animal. bom. Porque eu era muito, sei lá, porque eu tava sempre, tinha uma época que meus filhos estudaram numa escola que era bem perto de casa, tipo, era um quarteirão. E eu tinha aberto o meu escritório e, cara, tava com pouco movimento. Aham. No começo do escritório, sabe? Então eu ia buscar, eu ia pegar, Que eu, legal. eu que sempre fazia isso. Aham. Tava sempre junto, sempre conversando, ajudando, e aí no Dia dos Pais teve essa homenagem. Era uma escola que fazia questão de comemorar o Dia dos Pais. Que demais. Porque hoje em dia também tem escola que não comemora. Comemora o Dia das Mães, mas não o Dia dos Tem uma Pais. repressão tão forte a figura masculina, né, que até... Cara, não é nem isso, meu. Ah, É a escola que a gente conversava sobre isso. E o ponto da escola é: tem tantas crianças sem o pai? tá. Não é nem. Questão política. Não, não, não. É para preservar a criança. Eu discordo, mas eu entendo. Assim, tem tanta criança sem pai que a gente Nossa. prefere preservar. E eu entendo porque, até certo ponto, a ausência da comemoração do Dia dos Pais para uma criança que tem pai talvez seja menos prejudicial do que comemorar o Dia dos Pais para uma criança que não tem pai. Ah, sim. Que é aquele paralelo lá que a gente via no o impacto de uma criança que o pai morreu na guerra, lá nos Estados Unidos, era um. O impacto do pai que Abandonou. simplesmente foi embora é outro, Exato. né? Então, no final das contas, assim, se não tivesse o Dia dos Pais, os meus filhos. Tá bom, meu pai tá em casa, entendeu? Aham. Agora, a diferença é ter o Dia dos Pais, eu tá lá com os meus filhos e algumas crianças falam assim: cadê meu pai? Uhum. Por outro lado, isso pode ser um trauma no começo, mas pode ser. Pode envisionar um Sim. menino. Fala assim: eu não tenho meu pai aqui, mas eu quero ser um pai presente. É verdade. Então é difícil você cravar o que é melhor. É. Do seu ponto de vista pessoal, eu gostava que tivesse Dia dos Pais e Sim. achava muito legal, entendeu? Uhum. Sim. A minha emoção eu acho sempre o máximo, cara. Porque assim, o que deveria ser para todo mundo, a minha primeira ocupação é ser pai. Uhum. Então, isso faz parte de identidade, não faz parte de função. Então, eu sou pai, estou advogado, estou fazendo podcast, estou várias outras coisas, mas eu não vou deixar de ser pai nunca, entendeu? Muito bom. Então, Aham. na ordem de prioridades, talvez por isso até a família venha antes, porque eu posso até deixar de ser marido, Uhum. mas eu não vou deixar de ser pai e nunca deixei de ser filho. Uhum. Doideira isso, né? Doideira. Mas bem legal ouvir a tua perspectiva como pai. Nossa, não posso. Você quer ser pai, meu? Nossa, muito. Pai de menino ou menina? Nossa, os dois. Assim, são idealizações que a gente vai ter, né? Mas eu gostaria muito que o meu primeiro filho fosse um menino. Mas, cara, até lá no escritório, hoje a gente vendo assim, uma menininha tava descendo, a filha do Calta tava descendo, assim, ela tava com uma carinha de choro. E ele parou tudo que ele tava fazendo. E ele viu que ela tava com uma carinha de choro. E ele parou, ele fez assim já, ela veio, abraçou ele. Cara, só de lembrar eu já fico emocionado. Mas eu não consigo me relacionar como você consegue se relacionar com isso. Você teve a Elisa ali, você deve ter visto uma cena assim. Mas não sei, pra mim é uma coisa assim que fica muito forte, assim. Eu falei, caraca, eu quero muito chegar nesse status um dia, assim, sabe? Poder servir alguém. Mas ao mesmo tempo é engraçado. Vou contar uma experiência. A gente tava num retiro da igreja, e aí tava ajudando a cuidar do filho do Caio, né? Aí o Ben, ele tem 4 anos. Eu tava lá jogando bola com ele, cara. Tava cansado já. Ida e volta no campo, ida e volta, ida e volta. E teve um momento que. Nossa, é verdade, interessante estar contando, porque foi bem recente. Aí teve um momento que a gente sentou. Aí assim, cansado, ele cansado, sentamos na grama. E a gente sentou na grama e ele encostou em mim. E a gente ficou assim, observando o céu, a natureza, tava lindo. E aí eu falei pra ele, vamos observar o céu agora? Aí ele virou assim pra mim, aquela virada assim, né? Aí ele falou, o que é observar? Eu falei, putz. Eu fiquei pensando, pensando, pensando. 5 anos de faculdade de Direito pensando. Falei, observar é olhar muito tempo. Aí ele ficou, tá bom.
Aí ele ficou olhando assim. E aí naquela hora ele tava encostado assim em mim, descansando. E cara, foi surreal, de verdade, surreal mesmo essa palavra, porque ele tava encostado em mim e eu fiquei assim olhando pra ele. E eu fiquei, cara, eu conheço esse menino desde o começo do ano, mas eu tô sentindo um amor tão grande por ele. E eu comecei a ficar assim, falei, caraca, velho. Aí eu comecei a imaginar, se ele fosse meu filho, e começou a dar uma coisa na minha cabeça assim, falei, cara, que bizarro. E eu comecei a ver uns mosquitinhos, que tava entardecendo, via uns mosquitinhos pra perto dele, e eu tirava assim, eu comecei a sentir uma coisa e, cara, ninguém pode encostar a mão nesse menino. Sabe, começou a dar um mix de sensações. E era o filho de outra pessoa ali, de amigos da igreja, que eu só tava ajudando a cuidar, mas foi uma sensação tão profunda. E eu voltei pra Samara, minha noiva, e falei, cara, eu acho que eu tive uma experiência muito próxima no meu limite de vida do que é ser um pai, porque eu senti um amor tão grande por um outro ser humano de pele e osso que tem um coração ali batendo. E, cara, eu faria tudo o que precisasse fazer por ele ali. Imagina se ele fosse meu filho. Um filho que veio de mim, foi gerado na minha esposa. Enfim, quero muito ser pai um dia. Como é que era, ou como é que é a comemoração com seu pai? Ah, é muito legal. Eu gosto bastante. Graças a Deus, meu pai, ele é presente, sempre foi. Como ele trabalhava na escola em que eu estudava, atividades da escola como jogos esportivos, coisas assim, às vezes minha mãe ia, porque eu já tava todo dia com meu pai. Mas assim, é muito legal. A gente faz questão de sempre comprar presente, sempre ter essa coisa. É algo comercial, sim. Mas acho que quando eu comecei a trabalhar, mudou também pra mim. Porque eu falei, cara, agora eu tenho o que comprar, agora eu tenho alguma moral aqui nessa casa Sim. e eu vou poder pagar um presente pro meu pai. E eu lembro que um dos presentes, eu lembro se foi no último Dia dos Pais, ou se foi no penúltimo, mas eu lembro que ele tava numa fase que ele tava assistindo muito Fórmula 1. Ele sempre assistiu Fórmula 1. E aí, eu acho que foi naquele ano que o Verstappen ganhou do Hamilton no final do campeonato. Bom, mesmo assim, em agosto. 21. Deve ter sido, talvez. Mas assim, em agosto ele tava acompanhando bastante. E eu falei, nossa, vou comprar um boné da Red Bull pro meu pai. Cara, e fui atrás, e o boné atrasando. E eu acho que até nem deu pra dar no Dia dos Pais. Mas quando eu consegui dar pra ele, falei, cara, entendeu? Tipo assim, eu me senti. Foi uma sensação muito boa. Uma memória recente do Dia dos Pais que foi muito especial, porque eu falei, cara, eu tô dando o meu melhor pra você aqui, entendeu? Em gratidão. Não em cobrança, não porque minha mãe mandou, mas porque eu sou tão grato por você, sabe? Ele é tão meu amigo, eu fico até emocionado de pensar no pai. Ele é muito meu amigo, cara. Eu gosto muito e até eu vou casar em novembro. Falta o quê? 3 meses pra eu casar. E eu vou sentir muita falta dele, assim. Porque a gente conversa tanto, a gente hoje ele me mandou um áudio que eu tava vindo pro trabalho de carro. Ele me mandou um áudio de 2 minutos comentando do que tinha que fazer no carro e só trocando ideia, assim. Eu falei, ah, pai, vou usar o carro, mas eu sei que precisa consertar uma coisa. E foi tão legal porque eu não quis colocar no vezes dois, entendeu? Só quis colocar no X1 ali. Fiquei ouvindo, vivendo no caminho. E aí eu desliguei o áudio e falei, caramba, meu, eu gosto muito do meu pai. E eu tive uma experiência recente de quando. É claro, com a minha mãe também foi muito bom, mas foi muito especial. Eu fiz questão de contar para os meus pais em separado. Nossa, eu nem tava planejando contar isso, mas tive a experiência de contar em separado pro meu pai, que eu tava decidido a pedir a Samara em casamento. Eu fiz questão de fazer em separado com meu pai e com a minha mãe, porque foram coisas diferentes, assim, sabe? Cada um tem o seu papel, né, na vida de um filho homem, né? E, cara, foi uma experiência doida, assim. E eu sei que a gente tá falando do Dia dos Pais e, enfim, mas aproveitando que a gente tá aqui, porque eu tava, assim, decidido, porque eu pedi um sinal pra Deus. E aí eu precisa, assim, pro pedido, hoje em dia é uma questão que envolve dinheiro, né? E aí veio um cliente, pagou um valor que eu não tava esperando, era o dobro do que eu tava esperando, enfim. Bom, e aí eu lembro o dia que eu tinha chegado do trabalho, eu tinha ido direto trabalhar. E aí eu lembro que, assim, o meu quarto eu tô aqui trabalhando, então se eu olho pro lado, a porta da sala da minha casa é direto pra sala. Porta do quarto. Bem, e aí eu olhei assim e falei, cara, vou falar com ele. E começou, não dá medo, mas eu fiquei, cara, eu tô ansioso. Eu vou falar pro meu pai que eu vou pedir a minha namorada em casamento, velho. Tava com aquele temor, assim, sabe? Você fica um negócio. Eu sei que ele vai me apoiar, eu sei que ele vai me abraçar, mas tô com frio na barriga, assim. Aí eu fui indo e tal. Fui rodeando, rodeando, e aí fui. Falei, ah, então, o senhor lembra que eu comentei que a questão do pedido de casamento da Sá estava se aproximando? Aí lembro, aí eu falei, cara, acho que chegou a hora agora.
E ele, sério? E aí, assim, a recepção dele ao assunto foi doido, porque eu lembro que eu tava olhando aqui pra ele e eu sentei. Sabe, eu tava em pé, eu tava contando uma coisa tão importante, tão preocupado com outras coisas, trabalho e etc, que eu tava em pé, meio que pronto pra voltar a trabalhar. Uma situação dessa, que doido, né? E aí a recepção dele foi tão boa que eu fui sentando na mesa e a gente começou a conversar, cara, e conversamos. Foi muito legal. Quando eu olhei pra janela atrás dele, tava de tarde. Quando a gente terminou a conversa já tava de noite, assim. Então foram horas ali conversando e foi muito especial porque finalizando assim, quando a gente tava finalizando a conversa, aí fica uma coisa assim que às vezes quando eu tô. Enfim, é coisa minha com os meus pais, é mesmo com a Samara. Quando tá acabando a conversa, eu chego e solto. Ah, bom, isso aí, né? Aí fui, levantei, ele levantou também, aí isso aí, né? Tipo assim, a conversa mais importante ali. E aí ele chegou e. Aí ele falou, pô, tava falando que eu vou sentir sua falta, ele falou pra mim. Aí eu só consegui abraçar ele. Eu me senti tão amado que eu não consegui olhar no olho dele pra falar a mesma coisa. Sabe? Eu me senti tão assim, caraca, meu. Sabe, tipo, eu? Sabe quando criança que você fala, ô, você é muito bom, hein? Aí a criança fala, eu? Então, assim, quando meu pai me falou isso, eu fiquei assim, falei, nossa, eu abaixei, abracei ele assim de lado. Aí eu lembro que eu falei alguma coisa, eu também vou sentir sua falta. E foi doido, porque eu até escrevi sobre isso, acho que eu te mandei, né? Quando eu tava abraçando ele ali, tipo, só no final da conversa, começou a acontecer uma coisa na minha mente, eu ali abraçado com ele, isso foi o que? Fevereiro desse ano, eu ali abraçado com ele, e eu fui e pensei, falei, cara, eu tô tendo a conversa mais importante da minha vida com meu pai. Aí eu comecei a pensar, cara, isso foi questão de segundos. Falei, cara, meu pai é meu amigo, meu pai me ama, meu pai quer me ver bem. Caraca, meu pai tá vivo. Nossa, eu tô abraçando meu pai aqui. Caraca, eu quero. Aí foi que eu pensei, nossa, eu preciso ir mais jogo de São Paulo com meu pai. Eu preciso aproveitar mais com meu pai. Caraca, que demais, assim. Então, enfim, acho que foi acho que a conversa mais importante que eu tive com meu pai na minha vida. Mas, assim, a importância do Dia dos Pais pra mim, por exemplo. A gente vai lançar esse episódio aqui. Eu vou até falar pra ele assistir. Mas, assim, foi uma construção de ano após ano, de presença, de correção, erros. Que eu sei que eu vou errar também. E ele já errou comigo, é normal. Mas que é muito especial celebrar Dia dos Pais com meu pai, assim, dá vontade de fazer tudo tal ao meu alcance pra falar, cara, tô tentando fazer com coisas materiais e imateriais pra falar que eu te amo e eu sou grato por quem você é, sabe? Pensando agora no seu pai, o que que... Eu sei que seu pai não tem ele não tem um temperamento colérico. Não, Ele é um cara tranquilo. não. É, o que que mais te encanta nele? Porque, ó, por exemplo, Aham. eu reparei o seguinte: você pegou ele de guarda baixa, Na agora, conversa? isso Aham. que você contou. Aham. Mas, bicho, ele parou, ele nem parou tudo, ele fluiu na Sim. vida dele para algumas horas de conversa com você. Aham. Então, O que acontece várias vezes. pois é, É. a vida dele tá programada de uma forma que ele tá sempre aberto. Então, Aham. essa é uma característica. Sim. Ele é Outro, aberto. ele é aberto, dois, ele é disponível, Sim. três, ele é interessado. Ele. Aí é uma característica minha, né? E talvez por ter sido criado por ele, eu vejo isso. Quando eu tô conversando com você, se eu te vejo, os meus olhos te veem aberto, pra mim é muito diferente. Então ele para, ele olha. Sabe quando você tá conversando com alguém que a pessoa faz questão de mutar a TV? Sabe? Que a pessoa faz questão. Tá conversando. Desculpa. Sabe, você tá conversando com a Pode ir pessoa lá. faz questão de. Sim, sim. Sabe essa questão assim? Então meu pai é muito assim, não é só comigo, assim. Eu vejo com a minha noiva também assim. Então, essa questão de ser aberto, ser interessado, ser expressivo também. Porque, de novo, por como eu sou, eu gosto de saber se eu te conto uma coisa feliz da minha vida, eu gosto de ver você ficando feliz por mim. Pelo meu temperamento. Então, eu vejo como ele celebra as coisas e uma das coisas que, não sei se seria encanta, mas uma coisa que me faz criar muita conexão com meu pai é que ele vive. Isso minha mãe também, mas assim, falando de pai aqui, é que ele vive o processo junto comigo, entendeu? Então, por exemplo, a gente tá agora pra casar, eu e a Samara em novembro. Então a gente tá num desafio financeiro. Cara, eles estão vivendo, ele tá vivendo junto comigo, entendeu? É uma coisa assim, cara, eu tô com você. A gente pode não falar todos os dias sobre isso. Ele pode não ficar preocupado como eu fico, mas eu vejo que ele fica preocupado.
Mas ele vive com você ou ele vai bancar você? Não, ele vive comigo, assim. Imaginei que fosse. Ele vive, tipo, porque eu já lembro quando eu passei meses desempregado, ficava assim, sabe? Eu sei que o ponto aqui não é a resolução da situação que me deixa preocupado ou que me deixa feliz. O ponto é que vive junto comigo, entendeu? Então isso me faz me sentir não sozinho, amparado, compreendido. Porque quando eu tô feliz com alguma coisa, por exemplo, ontem à noite, domingo, a gente tava. Contei dessa questão do desafio financeiro. Ontem, eu, pô, lá em casa, com a minha mãe, com a minha noiva, eu tava assim, desabafando que tava preocupado, que eu tava cansado, que eu tava, putz, tava aflito. Eles chegaram, abraçaram eu e minha noiva, e aí eles oraram com a gente. Oraram, fizeram carinho. Mas eu vi que foi uma oração. A gente fala tanto de intercessão, mas foi uma oração empática, assim. Ele se colocou, ele falou, cara, eu sinto a sua dor e eu vou orar desse lugar. Bom, ontem à noite, graças a Deus, consegui fechar uma prestação de serviço. Num valor simbólico, mas assim, foi uma prestação. E qual foram as primeiras pessoas para as quais eu contei? Mandei um áudio no grupo da família de manhã, porque eles não estavam em casa. Contei e assim, eu sei que eles ficaram felizes, entendeu? Eu sei que meu pai celebrou isso, assim. Então esse fato de sentir as coisas junto comigo. Quando eu tô preocupado, eu sei que ele tá preocupado comigo, assim, sabe? Eu tô perguntando, Aham. sabendo já onde você ia chegar, porque é, dentro dos modelos de pai, tem o pai ausente completamente, né? Mas eu tenho visto também muito o pai que é presente, só que ausente emocionalmente, já falamos muito dele, É. mas que é muito forte. Então, e eu tenho visto que o filho, ele precisa sim da presença, da força, mas ele abre mão da força pela presença emocional, entendeu? Como é, desculpa? O filho? Eu vejo assim, por exemplo, pensando no meu pai era bem forte, mas ele era meio bagunçado assim moralmente, sabe? Aham. Mas ele era, ele apoiava muito. Eu tô com um negócio na cabeça de um tempo atrás que eu vi um desses pais americanos falando assim, cara, nosso papel é só apoiar. Não critica, não fala nada, só apoia. Que é esse modelo americano que gera filhos seguros, mas sem regras nem limites. Então, o meio do caminho disso, ele é muito sutil, entendeu? Aham. Então, eu tenho que disciplinar, eu tenho que ser presente emocionalmente. Às vezes eu tenho medo, de ser muito forte Aham. e de eclipsar. Você entende? Aham, Então, claro. ou seja, eu preciso mostrar minha fragilidade. Sim. Cara, é um Nossa. conjunto de coisas Sim. que é complexo. Total. Assim, a paternidade, falando do Dia dos Pais, né? A paternidade é um negócio complexo. Uhum. E, e já indo um pouco para dentro aqui do próximo ponto, Sim. tem uma grande diferença da paternidade para a maternidade, porque a maternidade ela é muito atávica, ela está muito entranhada na mulher, entendeu? A mulher, ela não tem opção de não ser mãe, cara. Ela gera um negócio dentro dela e ela é mãe. Hum. O pai, eu posso plantar em você e ir embora e nunca mais saber o que aconteceu. Se o filho nasceu, se não nasceu, tanto faz, entendeu? Uhum. Então, a paternidade, ela é construída. Ela é gerada socialmente, externamente. Na mãe, Precisa de não. input, né? Precisa, cara. Na mãe, não. Então, talvez... eu acho que, de alguma forma, quando a paternidade ela consegue ser gerada de forma funcional e completa, ela é tão forte, entendeu? Uhum. Ela ela vai para um lugar, Muito profundo. parece que é mais profundo, mais alto, Aham. mas ela precisa ser gerada. Sim. Eu não, é uma coisa engraçada, porque eu vejo, inclusive, não quero ser machista, mas eu vejo a mulher muitas vezes como muito mais estável, muito mais sólida, só que variando menos para baixo ou para cima, como se fosse Um gráfico, uma assim. frequência. Ela é estável, mas ela varia menos. E eu vejo o homem variando mais, indo mais para cima, mais para baixo. Então o homem Ah, erra tá. mais para o bem e para o mal, entendeu? Sim. Ele descobre Uhum. coisas, ele é intenso, mas ele Aham. faz as cagadas maiores do mundo, entendeu? É muito difícil. O Hitler nunca seria uma mulher, entendeu? Mas também o Einstein não. Uhum. Ou você tem algumas mulheres assim, pro mal acho que nem tem. Uhum. Pro bem você tem algumas mulheres, a Mary Curry que
foi 2 vezes prêmio Nobel e tal, mas é mais raro. E eu não acho que é só uma questão de acesso. Eu acho que é uma questão da forma como o homem e a mulher são feitos mesmo, na complexidade deles. E quando você leva isso para a paternidade e maternidade, talvez tenha a mesma coisa. A mulher é estável, o range dela não varia muito. Não tem tanta amplitude, né? Exato, não tem tanta amplitude, que é o termo correto para frequência, né? E dentro disso daí ela é estável, cara, e ela fica. Cara, ela traz aquela estabilidade emocional para casa. A amplitude do homem é maior. Então, quando ele erra muito, cara. Faz muita falta, entendeu? Sim. Mas quando acerta, bicho, Uhum. Muda a vida também, né? pô, Caramba. é incrível, entendeu? Eu acho que não precisamos responder agora, mas a pergunta genuína que gera em mim é, cara, a gente ficar aqui, a gente gosta muito do Patrick de falar sobre o porquê das coisas, Sim. conceitos, profundidades. Mas honestamente, cara, é assim. Então, assim, como lidar com isso, entendeu? Porque o que gera é como é que eu vou lidar? Porque eu tenho um poder construtivo e destrutivo muito forte dentro de mim. Que pode sair de mim, né? Um poder muito forte de construção e de destruição. Como é que eu vou lidar com isso, né? Não que a gente precise responder isso agora, mas acho que é mais fácil lidar com isso do que querer entender, né? É Enfim. um bom ponto, e até trazendo uma coisa bem atual. No Fantástico, o último Fantástico, que foi domingo, dia 3 de agosto, Sim. eu por acaso estava na casa do meu sogro, à noite, estava só eu e o Toys lá. Tava passando Fantástico e é, teve uma reportagem específica que me chamou a atenção. Teve outras que chamaram, mas não vou comentar porque. Mas uma específica me chamou a atenção que foi. Vou até falar aqui, ó. A virada silenciosa, lares brasileiros sob liderança feminina. E ela fala o seguinte: uma nova pesquisa encomendada pela equipe do Fantástico à Fundação Getúlio Vargas, com base em dados do IBGE, revela que 52% dos lares no Brasil hoje são chefiados por mulheres. Então, são mais de 41 milhões de domicílios nos quais a mulher é a principal provedora. Isso é muito bizarro. Muita coisa. E eu estava lá assistindo aquele negócio, pensando, caraca, eu vou gravar um podcast sobre o Dia dos Pais. É meio tonto até nesse negócio, porque, caraca, mais da metade dos lares femininos, ou o pai é completamente anulado, porque a gente entende, a gente tem esse conceito tão grande de trabalho e provisão Sim. financeira, Sim. ou de fato os homens não estão. É. E para mim, isso aqui, os homens não estão em casa, entendeu? Uhum. E aí eu comecei a pensar a respeito disso e comecei a pesquisar a respeito disso. E eu acho que podia ser um bom. Tentando entender o que está acontecendo. E aí, no meu jeito de ser, né, eu fui mais fundo do que deveria, eu acho, nesse negócio. Mas eu queria conversar com você sobre isso e antes de mais nada, perguntar o que você acha? Por que você acha que está acontecendo isso, brother? Cara, o porquê que está acontecendo. É engraçado, só um parênteses, que eu vi uma reportagem na Globo também. Cara, raramente eu vejo Globo. Mas eu fiquei até tarde pra assistir a Globo. Acho que é profissão, não, profissão repórter. Mas tinha uma reportagem sobre casos específicos de mulheres dependendo de pensão. Tendo que ir atrás de homens que não pagam pensão. Ah, tá. Quão massivo é isso, principalmente nas periferias brasileiras, assim. Cara, E agora, se sendo a única dívida civil que gera prisão. que gera E prisão. que gera. Gera A mesmo. galera vai Exato. presa geral. Pois é. Putz, por quê? Eu realmente não sei. Posso gerar várias hipóteses aqui. Acho que é que ainda, mesmo essa hipótese que eu vou trazer, acho que tem alguma por trás que a gente precisa entender aqui. Cara, eu diria que medo, sendo um pouco mais empático. Eu diria vagabundagem, sendo um pouco mais crítico. E aí aqui vai variar várias coisas, mas eu ainda acho que tem alguma camada que eu não sei qual é, entendeu? A gente fez Desculpa, acho que essas todas são talvez sintomas. Não sei. Pode ser. A gente gravou um podcast uma vez sobre por que que os homens saem de casa. E a gente meio que deu uma mapeada nisso. Uhum. Agora, para além disso, agora a pesquisa que eu fiz foi para a parte de psicologia, sociologia, até na literatura. Mas tem uma coisa interessante que é, no final dessa reportagem do Fantástico, tem lá uma parte em que a Mary Del Priori, que é uma historiadora famosa, ela dá uma contribuição falando que é importante
capacitar ainda mais as mulheres. Quer ver? Deixa eu abrir esse negócio aqui, porque... Antônio, essa 52% é Brasil? Ou é Brasil, mundo? Brasil. Tá. Só um pouquinho aqui, deixa eu ver aqui. Olha o que falam. A historiadora Mary Del Priori enfatiza que a educação da mulher brasileira deve ser o maior projeto nacional, pois uma mulher formada e autossuficiente pode construir o entorno necessário para ter uma sociedade mais saudável. Isso aqui é muito louco. É você falar o seguinte, cara, ao invés de eu encontrar a cura para uma doença, eu vou gerar uma situação em que eu consigo lidar com a doença, entendeu? Total. Porque já desistiram, né? Caraca, É. desistiu do homem. Falou assim, meu, dane-se, o pai não vai estar em casa, entendeu? Vamos fortalecer a mulher, porque os homens não vão parar de fazer filhos, as mulheres não sabem se prevenir, os homens não vão se acertar. É. Vamos fortalecer as mulheres de alguma forma, porque alguém precisa criar essas crianças. Aí, às vezes você critica demais as ideias feministas aqui, mas olhando só pra isso, você fala, vai fazer o quê também? A gente não tem moral, né? É uma sem coisa, moral, claro. uma coisa louca isso aí. Porque, mas também eu penso assim, caraca, será que ninguém para e pensa que a gente deveria educar esses meninos? De alguma forma. Porque sem o pai em casa, tá bom, tem um problema instalado. Os homens não estão em casa. Então, as mulheres têm que ser fortalecidas, têm que ser ajudadas, porque, caraca, as mães solo, não se fala mais mãe solteira, mãe solo precisa ter todo o auxílio possível e imaginável. Beleza, eu concordo. Sim. Mas tudo bem, elas estão criando meninos. Como fazer para que esses meninos não repitam o que os pais deles fizeram, que foi de abandonar, entendeu? E por isso que eu acho que é importante a gente estudar e entender, porque esses meninos que vêm por aí são meninos ou jovens, às vezes jovens adultos, como fazer para que eles tragam de volta o aspecto saudável da masculinidade, entendeu? Porque até muitas mães e a mídia também vai falar amargurados, não tô tirando a razão, mas a mídia e até as próprias mães vão demonizar a imagem do pai. E aí o cara não vai querer ser aquilo também que ele não teve. E aí vai ficar um ciclo vicioso, né? Pois é. Mas, Antônio, a pergunta que você me fez, só voltando um pequeno passo para trás, o porquê que você acha que isso tá acontecendo? Cara, quando a gente vê... Bom, vou trazer um pouco mais aqui de informação. Também em função da pesquisa que eu fiz. Tá. Vamos lá. Primeira coisa é que essa tendência está nas classes mais baixas. Então, assim, é bom ressaltar o seguinte. Esses 52%, ele tem maior predominância nas classes mais baixas. Isso se verifica porque, em geral, essas mulheres elas se autodenominam pretas ou pardas e elas têm no máximo ensino médio completo ou superior incompleto. Essas são características de classe mais baixa. Então, uma das coisas que quando você olha para classes mais baixas, o que pode estar ocasionando? O que, para mim, denota uma questão educacional e cultural. De quem? Das classes. Quando você separa as classes, uma das principais diferenças entre elas, claro que você separa as classes financeiramente. Sim. Esse é o indicador, o marcador principal de diferença de classes. Sim. Tá. Uma outra característica que diferencia as classes é o nível educacional e cultural. Quando você olha nas classes mais baixas, a maior predominância, ou onde esse fenômeno de fato está acontecendo, e se por acaso são 52% com maior predominância na classe mais baixa... Deve ser bem mais alto. Então porque é mais puxa alto. A média... Exatamente, porque se na classe mais altas não está assim, então 60%, 70%, cara. Sim. Sei lá. Por que não? Então, se isso está relacionado com educação e cultura, o que na educação e cultura que se pode verificar nas classes C e D está gerando a saída dos pais de casa? Ou a nunca entrada? Sim. Ou a pergunta, o outro lado da moeda da mesma pergunta seria: o que se tem nas classes mais altas que não se tem também? Também. Né? Para poder preencher a lacuna, né? Também. E eu não acho que isso está só relacionado com os homens. Porque se tem uma criança
que foi gerada num ventre por um homem irresponsável, essa menina também não soube escolher. Hum. E eu vejo isso acontecendo, porque eu converso e eu falo, eu não sou elitista nas minhas conversas, muito pelo contrário. Converso e aí o que eu vejo é meninas sem critério e meninos sem caráter. Ou às vezes meninos não sem caráter porque é mau caráter, literalmente que não tem caráter formado. Sim. Sim. E do critério também, né? Não é porque escolher mal. É porque não foi ensinado a escolher. Sim, ou porque não sabe lidar com sexo. Então é falta de informação, falta de cultura, falta de conscientização, de consciência do que pode acontecer. E isso vai mais relegado para as classes mais baixas, cara. Boa. O que eu acho uma droga. É. Porque, no final das contas, o que vai... eu vejo, e a gente... Acho que lá no primeiro episódio a gente viu que a ausência paterna é um dos principais motivadores de evasão escolar, de população prisional. Então, é um círculo vicioso horroroso. Sim. Que vai deixando as classes mais baixas lá embaixo. Sim. Tipo assim, não acende, entendeu? Não acende, não. Nossa, que plot twist. Caraca. Fez toda a volta, Cauã. Não acende. Podia aparecer, aqui os caras não manjam de marketing, podia aparecer agora, acender, em laranja. Os caras... Muito bom, total. Ou seja, esses meninos e meninas não acendem. Talvez as meninas consigam, mas os meninos com certeza não. Eles não acendem porque, cara, com 22 anos de idade, o cara já tá pagando 2 pensões. Nossa, cara, isso é doideira. Ganhando salário mínimo. Doideira isso. Tipo, não vai, entendeu? É muito difícil. E aí eu vejo o pessoal batendo muito nessa tecla de liberação sexual, de destruição da família. Cara, mas isso destrói tudo, porque quando você vai para as classes mais altas, e quando você vai nas classes mais altas de todas, o negócio é bem mais conservador, entendeu? É bem tradicional, né? Total. Vamos Homem é uma segurar a onda mulher aí. aqui. Segura a onda aí, vamos casar. Eu nem acho que os homens são todos, como é que fala? Fiéis, tudo mais, mas mesmo quando tem a separação, o homem não desaparece. Ele é presente, paga a pensãozinha dele, às vezes está lutando por uma guarda compartilhada. Tem gente que aí vai pegar isso que você falou e vai falar, mas tem as promiscuidades, as traições. Cara, beleza, mas isso é um desvio, não é a ideia do que a gente tá falando. Porque é diferente do cara que vai embora, bicho, o cara some. Sim, total. Eu vejo direto, o cara não vai visitar a filha, não paga pensão, não tá nem aí, a mulher também maltrata o cara, daí é Maria da Penha. Tipo assim, uma quizumba total. Quando você vai para as classes B e A, o negócio já é bem mais civilizado. Sim. E a criança acaba sofrendo menos. Não é que ela não sofre, mas ela sofre menos. Claro. Total. Mas chegamos num ponto bom. Num ponto bom não, é triste, mas conseguimos solidificar aqui esse ponto mesmo. Olha que interessante aqui, ó. Embora o número de lares chefiados por mulheres esteja crescendo em todo o país, essa virada acontece sobretudo nas classes mais baixas. É nesses contextos de vulnerabilidade onde muitas vezes o pai está ausente, que a mulher precisa assumir tudo, sustento, a criação dos filhos e a tomada de decisão. Não por escolha, mas por sobrevivência. E você sabe que isso tem uma outra consequência, que até um dos episódios que a gente deve gravar na próxima série nossa, falando sobre mães que são abusivas. Por quê? Quando você tem o pai em casa, eu vou aqui entrar um pouco até um pouco em psicologia, o Winnicott fala isso, mas quando você tem o pai em casa trazendo uma certa estabilidade de regras e estrutura, isso libera a mãe para o papel de acolhimento e de nurture, né? Que é nurture mesmo? Cuidado. De cuidado, de alimentação emocional da família. Sim. Quando você tira o homem desse lugar e a mulher tem que assumir esse lugar, ela fica exaurida, perde a paciência e acaba indo para um lugar disfuncional, entendeu? Sim. Então, aquela mãe que era para ser a cuidadora, presente, acolhedora, se transforma num pai, numa função que ela nem quer exercer. Ela nem sabe exercer direito. De tão passional que ela é, emocional. E isso é muito ruim para todo mundo. Sim. Não por culpa, assim, não por dolo, mas por culpa, entendeu? Tá reagindo. Ela não tem o que fazer. Ela precisa ocupar esse lugar. E é injusto querer que a mulher não vá para esse lugar
disfuncional sendo mãe solo. Sim. Ou estando na prática solo, né? Com o marido presente e ausente. Né? Tendo que, porque às vezes o cara também, ele tá lá, mas ele emocionalmente é completamente ausente. Então o cara bota dinheiro, mas não faz mais nada na casa. Total. Senta e Não vê bota TV. regra, exato. Não bota regra, não disciplina, não conversa, não faz nada. E a mãe, cara, eu já vi mulheres que assim, só queria que meu marido fizesse alguma coisa, entendeu? Eu tenho que fazer tudo, Putz. pensar em tudo. Estressa, né? É um estilo de vida estressado, né? Total. E aí o homem fala, não, mas eu tô trabalhando, tô botando Aham. dinheiro aqui em casa, o que mais você quer? O que Uhum. mais você quer? Pô, eu quero que você esteja aqui, entendeu? Eu Sim. quero que você ajude na decisão, eu quero que você dê bronca, quero que você acolha também, quero que você converse. Então é louco pensar em como a ausência do homem leva a mulher para um lugar de exaurimento e disfuncional para o prejuízo dos próprios filhos. Sim. E, em geral, quem mais sofre nessa situação são as filhas meninas. É um fato muito louco, Aham. que pode ser uma conexão ou não, mas o Rafa tá, amigo nosso, o Rafa Lourenço, tá fazendo um mestrado junto com o doutorado, e dentro da área de estudo dele, ele tá vendo o efeito do álcool na maternidade, com ratinhos. Então, ele tem lá, ele estava me contando, cara, olha que loucura. Ele estava me contando o que acontece quando você dá álcool para fêmea, para mãe rata. Não sei se chama rata, a rata, a ratinha lá. Uhum. E ele conta que ela fica ansiosa. E aí ela desencana dos filhos. Mas Ela larga os filhos. larga. Tipo, depois que eles nascem, você disse. Isso. Tá. Mas, seja antes do álcool ou depois do álcool, ela dá sempre mais atenção por filho macho, por filhote macho. E a explicação que eles têm para isso é que, por evolução, a, a fêmea ela nota que o que tem mais efetividade evolutiva é o macho, porque ele consegue fazer mais filhos Eita. do que a fêmea. Então a fêmea gera um por vez. Enquanto o macho pode colocar vários enquanto ele vai 60. andando fazendo, entendeu? 60 por mês. Exatamente. Então, para a preservação da espécie, é melhor você preservar o macho do que a fêmea. Isso nos ratos. Mas existe uma tendência, não sei se tem estudo sobre isso, mas é verificável, da conexão da mãe com o filho menino. Eita. Geralmente cuida melhor do filho menino do que da filha menina. Tem até ficou Não, isso famoso. é bem pesado, cara. Não, mas viralizou uma moça, uma comediante falando da diferença do tratamento do menino. É. A mãe fala, vem aqui, meu amor, tal. Quando chega a filha, fala, você ficou gorda nesse vestido. Tipo, o tratamento, e para quem tem filhos, homens e mulheres, você vê como existe uma tendência da mãe mimar o menino e tratar a menina de forma dura. E pode ter várias explicações para isso. Mas quando o Rafa me contou disso, do ratinho, eu falei assim, caraca, será que é uma tendência ancestral, entendeu? Evolutiva Total. na mulher de cuidar do macho. Nossa. Nunca Só que isso pensei nisso. gera, ao mesmo tempo, vamos dizer que a mãe está lá, ela tem um único recurso emocional, porque ela está sem o marido, Aham. e ela tem filhos homens e mulheres, e ela vai lá e trata melhor o menino e piora a menina. Putz. E vai gerando mulheres duras, entendeu? Total. Porque essa menina, que foi o caso do meu casamento, essa menina, quando encontra um cara, ela vai tratar o cara de forma dura, porque eu vou tratar bem o meu filho, mas o meu marido, eu não vou tratar bem, porque ele vai embora e quem cuida dessa casa sou eu. Ah, sim, ela olha, ela continua, coloca no marido a mesma expectativa traumática que teve. Entendi. Ela dá Faz tratamentos muito diferentes, sentido. assim, ó. O marido é o homem Que vai que embora. vai embora. Tipo, mesmo que ele esteja lá, eu sei que você vai embora, você vai me trair em algum momento. Não enche o saco aqui, Aham. eu preciso cuidar dessa casa, daqui Sim. a pouco você vai embora, Aham, então só não me atrapalha. aham. O filho, vem aqui, meu filho. Eu te amo tanto e eu Aham. vou cuidar de você e tal. Só que esse tratamento também, mimando o filho, vai gerar exatamente o cara que vai embora, Não, entendeu? zoado. Aham. E vai gerar na menina, aquela menina dura, que vai repetir o mesmo processo. No começo do meu casamento, eu com a Paula, cara, era um negócio assim, bizarro. Porque eu falo assim, bom, eu vou cuidar da minha casa. Ela falou,
Sua? Como assim? É minha casa. Eu tô cuidando disso aqui, não me atrapalha por gentileza, entendeu? Aham, aham. E eu, não, Porque era uma resposta dela ao trauma que ela viveu. exatamente. E a gente demorou bastante tempo pra alinhar isso. Estamos 20 anos casados, cara. E às vezes dá umas. Nossa. Porque é a mesma coisa, mas ao mesmo tempo eu vejo ela cuidando do Toís. Cara, que carinho. Que cuidado, entendeu? É muito louco. Que doideira. Isso é muito louco, cara. Nossa, demais. E eu acho que quando essa mãe é dura, ela. O que gera no menino. Acho que acaba sendo a mesma coisa que gera na menina, que é a ausência do papel de acolhimento emocional da mãe faz muito mal para os dois. Aham. Mas de qualquer forma, eu nem sei se eu consigo elaborar isso direito. Porque tem todo um lance da mãe devoradora, sabe? Mas daí é um pouco mais narcisístico, já não é tanto da dureza da mãe. Faz muita falta para a criança e talvez para o menino faça ainda mais falta O carinho. o carinho. A doçura que ele não. Impossível ele encontrar no pai, né? É, Seria até estranho se é encontrasse. muito Né? difícil encontrar no Sim. pai. Encontro, mas é muito mais difícil. Sim. E o que eu acho é que, se você tem uma mãe muito dura, é provável que esse menino não desenvolva a sua empatia pelos outros, entendeu? Olha só. Porque ele não vai desenvolver Aham, esse lado maternal. E aham. até a gente falou sobre ânima e ânimos num outro episódio, que é a mãe responsável por gerar no menino essas características ditas femininas, mas que é empatia, Sim, compaixão, e o pai do ânimos, que é conquista, luta, sim. persistência, tenacidade, Não precisa vir da estoicismo. mãe isso, né? Num lar saudável, né? Não precisa vir da mãe, né? Cada um ali Isso, investe de uma forma isso. diferente, Tá né? tudo bem a mãe não ser a leoa. Ela Aham, vai, quando precisar ser, ela será, entendeu? total. Se tiverem aquela situação, eu não vejo mãe que não vira uma leoa. Aham, Top. Mas numa situação normal, a mãe cuida dos filhos, o pai vai à frente, entendeu? sim. Quando eu estava vendo sobre essa característica, eu comecei a conectar com a parte cultural. Então, assim, eu vi a notícia, eu comecei a estudar sobre a notícia e, e comecei a entender que tem uma questão cultural. Isso me lembrou, cara, de um livro. Eu lembro de ter comentado isso no discipulado lá atrás, que é Rebelião das Massas, Hum, do José Ortega y Gasset. hum. Acho que no primeiro discipulado eu comentei, acho que o Boab comprou esse livro. Abraço, Boab. Mas é um livro de 1929 desse filósofo espanhol chamado José Ortega y Gasset. Talvez até é necessário estar um pouco mais maduro para ler esse livro, mas, cara, esse livro ele fala sobre a massificação das pessoas. Então, deixa eu ler aqui até algo sobre isso. Ó. O homem massa e a fuga da responsabilidade. Ortega descreve o homem massa como aquele que não se reconhece como responsável pela civilização que herdou, Hum. vive de direitos, não de deveres, e adere à média e não à excelência. Qual que é a conexão com a paternidade? Muitos homens contemporâneos abandonaram o papel de pai como responsabilidade histórica e moral, preferindo o conforto e a liberdade individual. Tornaram-se homens massa no lar, omissos, ausentes e desconectados. O homem massa não quer servir, quer gozar. Gozar no sentido de aproveitar. E no lar, isso significa fugir da dor da disciplina do trabalho e da renúncia que a paternidade exige. O que o Ortega C fala do homem massa? Meu, vale a pena você ler esse livro. Eu anotei o conceito. Qual que é o nome mesmo? É a Rebelião das Massas. Uhum. Ele fala sobre um tipo de ser humano, mas focado no homem, que abandona o esforço, a excelência e vai para um nível de massa que é um homem massificado, ignorante, que ele reduz a própria capacidade, mas aumenta a expectativa. Reduz a capacidade dele fazer algo e aumenta a expectativa Ele dele. diminui o próprio esforço Tá. para se tornar excelente, inteligente, capaz, conquistar. Só que, em função até de populismo de esquerda, ele aumenta a expectativa dele. Fala assim, eu tenho os meus direitos. Tipo assim, eu não faço nada mais
Nada especial, mas eu tenho Quero muitos muito. direitos, entendeu? E até você falou, até anotei aqui, com a extrema valorização do conforto e da liberdade individual. E Exatamente. antes de continuar, eu acho que isso já responde a pergunta que a gente estava fazendo, que é por que que vão embora. Mas não responde uma coisa. Por que que a mulher não vai embora? Porque meu ponto é, eu entendi. Isso foi para a sociedade inteira, entendeu? Todo mundo tá vivendo essa parada de meus direitos, não quero muito esforço, mas eu quero os meus direitos. Meus deveres, que deveres? Eu quero os meus direitos. É nesse ponto que você entra numa parte um pouco mais profunda, que é de psicologia e sociologia, que vai mostrar o seguinte: a mulher, por ela gerar a criança e ter esse vínculo tão forte, ela simplesmente não abandona, cara. Ela não vai embora. É muito difícil a mulher ir embora. Por quê? Ela já está muito conectada com a criança. Tá. O homem, cara, muitas vezes ele nem gera a conexão. Ele pode estar lá, entendeu? Tá. Mas não gerou a mesma conexão primal, entendeu? Assim, ela é visceral. A mulher tem uma conexão literalmente visceral, porque dentro Tá. das vísceras Sim. dela foi gerado o bebê. Tá. O homem está na parte externa, que volta no começo da nossa conversa. O homem precisa construir esse negócio. Tá, não, muito bom. Fez sentido, então, a conexão ali que a mãe gera supera o egoísmo humano que, mediante todos os estímulos externos, o homem, aos quais o homem tem sucumbido. Uma Acho que é conclusão meio boa. por aí, entendeu? Tá. A mulher, ela também está submetida às mesmas Tentações. consequências culturais que a gente vive hoje, que é explicado na Rebelião das Massas. Tá. Que fala, cara, não tem mais excelência, todo mundo é medíocre e quer muita coisa de todo mundo, entendeu? Aham. Eu quero que o governo pague tudo para mim e eu quero ser medíocre. Aham. Eu quero fazer o mínimo e receber o máximo. Certo. Isso atinge todo mundo. Certo. Mas quando vai para a família, a mulher fala, mas eu não posso abandonar meu filho. Aham. E o pai fala, você cuida daí que eu vou para lá, entendeu? E os caras, talvez, eu não sei o quanto você tem contato com isso, mas os caras simplesmente desencanam. Não, eu nunca tive nenhum contato. Por isso, pra mim, é até meio difícil conectar, porque eu Cara, nunca vi um caso assim. desencanam. Vão embora. Deixa o filho. Pega a cada 15 dias e se deixar, no dia de pegar, o cara fala que tem alguma outra coisa e não pega. E deixa com a avó, e deixa com o avô. Ah, sim. Totalmente desconexo. Aham. Desconectado. E a mãe fica. E a mãe fica pistola por causa disso. Sim. Muito brava. Porque ela fala assim, caraca, eu tô carregando isso aqui sozinha. Com razão. Né? Você nem paga a minha pensão, entendeu? E é interessante como a prisão por ausência de pagamento da pensão foi uma resposta da sociedade para um problema bizarro. Aham. Assim, cara, eu preciso que você pague essa pensão, cara. É o mínimo que a sociedade Sim. espera do cara. Sim, sim. Caiu já. O Pacto de Costa Rica caiu a prisão por dívida. Sim. Com exceção disso aí, cara. Sim. É como assim, cara, a gente não dá mais pra brincar com esse negócio. Sim. Tudo bem que você fique devendo pro banco, você pode dever pra todo mundo. Tudo isso tá tudo mas bem. não deva pra uma mãe. Sim. Muito louco isso. Muito louco. Nossa, mas isso explicou bastante. Explicou bastante coisa. Então, Olha aqui outra coisa interessante sobre Mas assim, o ponto que eu também fico pensando é, tá, não gerou conexão com o filho, que fez com que superasse esses estímulos e deixasse de lado o egoísmo e ficasse. Mas Mas e com a mãe? Não era pra... que faz que abandone os filhos, eu entendi. Mas e esse abandono da mãe? Entendeu? Não. O cara vai embora, ele deixa filhos e a mãe, e a Sim. esposa. A desconexão com os filhos eu até entendi. Mas vai ser os filhos a conexão do marido com a esposa? Tipo, por que Esse- que ele deixa a esposa, entendeu? Esse cara, em função da falta de amadurecimento dele, ele nem amar sabe direito. Ele não consegue nem se conectar com a própria mulher, entendeu? Qual foi? Cara lá? Tá. Vamos continuar aqui. Tá. Você entende? Então, assim, a falta de identidade do cara, que não foi criado corretamente, a falta de amadurecimento, faz com que ele não se conecte nem à própria esposa. Tá. Por isso que ele vai pulando de mulher em mulher, cara, porque ele tá ali pelo prazer, não pela conexão. Boa, tá bom. Tá ali pelo prazer e pelo prazer da novidade. Que é o que eu já comentei em vários episódios de amigo meu vir pra mim e falou assim, Antônio, mas você vai ficar com a mesma mulher e você vai transar com a mesma mulher a vida inteira?
E eu falei, vou. E eles falaram assim, como é que vai ser? E eu lá atrás, sem ter entendimento, falei assim, eu não sei. Aham. Eu não sei. Eu não sei como é que vai ser esse negócio. E hoje, não é que eu faço, que eu me sacrifico, é que eu descobri que existe prazer com uma única mulher por 20 anos. Isso é raro de ouvir. Isso é bem raro de ouvir hoje em dia. É? Isso, sim, Bom, isso. não sei. Isso é Eu muito não, bom falar de uma forma ativa. Entrar no ouvido das pessoas é sim, muito bom. eu sei que, inclusive, tem uma periodicidade sexual super baixa, tal, nos casamentos mais maduros. Mas o ponto aqui é o seguinte, que a mentalidade eu tiro o prazer do sexo, mas eu tiro o prazer do sexo como novidade. Então tem muito homem que mantém o casamento porque tem aventuras paralelas. Putz. Porque ele endereça a parte sexual nas aventuras paralelas e a família dele está preservada. Isso era muito comum antigamente. E o que você. Antigamente era comum e hoje é menos aceito, mas continua acontecendo Aham. total. E aí, o que é possível como solução pra isso é eu, como futuro marido, entender que existe prazer na conexão que eu gerar com a minha esposa, no sexo sim, mas em outras coisas também. Isso vai fazer com que eu não queira, certo? Mas é muito mais, cara. Porque, e talvez isso entre um pouco na rebelião das massas, que você não tá aqui pelo seu prazer, meu truta. Boa, boa, sim. Você tá aqui pela virtude, pelo seu dever, Que entendeu? foi a crítica, né, do conforto e da liberdade individual acima de tudo, né? Tipo, Exatamente. até porque se estou casado, minha esposa fica doente de cama, não vai, pela essa lógica, não vai fazer nenhum sentido você continuar ali, né? Mas Porque pelo amor de acabou o verdade seu faz. prazer sexual, ou Total. então é aceitável então você pular a cerca. Aham. Ou mesmo que seja qualquer outro tipo de prazer, pra ir bem na raiz da parada, não, muito bom, faz Exatamente. sentido. Então, esse é o lance. Por que o homem não fica? Ele não ia ficar de qualquer jeito. Não é por causa do filho. O filho traz uma complexidade extra. Sim. É muito punk isso. Porque o filho traz uma complexidade de responsabilidade e tudo mais que faz o cara ir embora mais rápido. Aham. Então, às vezes, tem mulheres que Sim. têm filho para segurar o relacionamento e ela não tá percebendo que ela tá trazendo mais peso pro cara que já não aguenta segurar nada, entendeu? Sim. No final das contas, isso falando tanto para mãe solo quanto para pai, assim, você precisa gerar um menino que vai virar um homem que está completo e íntegro na identidade dele, na maturidade dele. Não é fácil fazer isso, Sim. mas que está preparado para assumir deveres e responsabilidades como homem. Sim. Encontrar satisfação nisso também. Aham. E dentro da caminhada dele, encontrar fontes de prazer, Muito bom. fontes de satisfação, para além do Muito bom. prazer carnal, entendeu? Que foi o que a gente falou nos episódios de alegria e de prazer. Exatamente. Né? Que é tudo de perspectiva e tudo mais, né? Nossa, muito bom. Deixa eu trazer aqui uma parte da psicologia. Primeiro, a teoria do apego. A teoria do apego, que é o que fala a respeito do apego com o bebê. Então, fala o seguinte, ó, o apego inicial do bebê à mãe ativa nela respostas biológicas e emocionais que a conectam profundamente à criança. Então, explica a conexão maior da mãe com a criança. Aí tem a psicodinâmica e papéis parentais do Winnicott, que a gente falou até em algum outro episódio, que fala sobre o papel do pai e o papel da mãe. Olha isso aqui, ó. A mãe tende a sustentar o lar por impulso de cuidado, enquanto o pai precisa ser cultural e emocionalmente formado para não se ausentar. Então existe um esforço positivo do pai em prover, em se conectar e tudo mais, entendeu? E ele vai tirar isso de onde? De estruturas sociais que falam para ele, cara, é a sua responsabilidade. Total. Que desde criança foram mostrando pra ele ali. Então, quando eu converso com meu filho, eu falo assim, cara, você é homem, você tem alguns privilégios por ser homem, entre eles a sua própria força física, a sua autoridade, a tonalidade da sua voz, e isso tem que ser utilizado em prol dos outros, Muito bom. não em proveito próprio. Sim. Então, quando ele maltrata a irmã dele, que é mais nova, eu falo assim, brother, você está desvirtuando tudo. Tudo. Isso é o pior que pode acontecer. Eu falo, pai, mas, caraca, ela encheu meu saco. Eu falei, então você precisa ter domínio próprio, controlar as suas emoções, conversar comigo para ver como a gente resolve isso, porque você não pode usar do que é o seu bônus para que isso seja um ônus para ela. O bônus do homem tem que ser um bônus para a mulher. Se você tem força, isso é bom para a mulher e não ruim. Você viu a cena daquele cara batendo na Eu ia menina, falar disso brother? agora, é um absurdo isso.
O cara usando a força física espancou a menina no Mano, elevador. mas você viu o Você tamanho sabe do a cara? razão? Eu nem sei a... Que se dane a Não, a razão. razão, Essa assim, eu não mas... sei. Tão fútil. Qualquer coisa seria muito fútil, mas assim, cara, bizarro. Mas eu vi, Totalmente indefesa a menina. sabe que numa conversa com meu filho, eu falei o seguinte, brother, eu preciso que você entenda que você tem que cuidar da sua irmã, porque você é homem, tá. Falei assim, ó, até um certo ponto é o meu esforço de convencimento. Então, tô aqui conversando com meu filho. Agora, para isso daqui, eu vou sair do papel e vou pro papel do pai da minha filha. E vou falar, brother, se você cruzar essa linha, aí eu, como pai daquela menina, vou Sim. chegar junto, entendeu? Sim. Dane-se se você entendeu o porquê ou não. Existe um limite. Aham. A realidade é o seguinte, eu tenho obrigações com relação a você e tenho com relação a ela também. Você não pode simplesmente maltratar minha filha. Sim. Eu vou te botar para fora de casa se você continuar com esse negócio, porque eu preciso preservá-la. Sim. E você precisa entender o limite das coisas. Aham. E esse é o. Às vezes a gente sente isso porque quando um cara como esse vai para cadeia e é espancado, a gente tem uma sensação do seguinte: ó, a gente, como sociedade de homens, precisa falar para você: Sim. você não pode fazer isso, cara. Sim. Sim. E eu não acho certo espancar. Não é. Esse, não acho que é o caminho. Mas é o que é, entendeu? Aham. Existe uma. Nossa, eu vi o cara batendo na mulher, ele puxando assim, armando para bater. Um cara Total. gigante, meu. Nossa. Uma menina pequenininha, bom, para variar, uma menina pequenininha, Um cara bonitinha. gigante. Ela passou, eu vi hoje, ela passou 7 horas em cirurgia para reconstruir a face dela, cara. Meu Jesus. Que bizarro, né? Nossa. Bom, Não, é horrível isso. olha aqui, ó, tem uma outra teoria chamada psicologia Desculpa, evolutiva. Antônio, só uma coisa rapidinho que eu Fala. pensei aqui. Tava pensando da alegria que a gente sente quando a gente vê um filme, quando a gente Falar enxerga. da alegria que a gente vê quando vê o cara espancado. Né? Não, pelo amor de Deus. Mas, quando que a gente gosta de um herói, de uma cena de um filme de guerra, que conseguem e vão lá, eu acho que de certa forma, nós homens, a gente se identifica com isso. A gente fala, putz, eu queria muito viver algo assim, viver algo triunfal, heróico. Mas a parada é que dá pra viver e precisamos viver. Você tá fazendo isso com teu filho. Você tá tirando um vilão em potencial de circulação e tá criando nele um herói também. Sim. Só acho que volta para uma questão de perspectiva, né? Que às vezes a gente quer viver coisas tão heróicas socialmente e midiaticamente que dentro da casa você já tá criando ali, você já tá protegendo, tirando de circulação algo ruim e colocando na sociedade algo justo e bom, assim. Então, essa é a questão que eu acho que às vezes, por esse prazer na novidade, em algo sempre e em determinadas maneiras, acho que talvez o homem esqueça que tem funções que ele exercendo, ele vai gerar também coisas muito importantes, né? Você sabe que assim, isso que você elaborou agora é o coração do Patercast, né? Tirar de circulação o homem mau e colocar em circulação o homem bom. E eu acho que isso é a solução de todas as coisas. Sem matar ele, né? É tipo. Eu não sei como, mas assim, para mim essa é a solução da sociedade. Sim. Homens bons prevalecendo sobre homens maus. Pô, e que heróico que é isso? Tem coisa que a gente consegue, em não sei quantas décadas, mas a gente consegue diminuir esse número de 52%, cara. Pô, isso é incrível. Você ter família, independentemente da classe, você começa. Nossa, que sonho é pensar isso, né? Muito mais legal que um filme de super-herói. Esse é o nosso sonho. Esse é o nosso sonho. Ter famílias saudáveis com homens saudáveis que lideram de forma saudável, que cuidam das suas famílias. Ah, Esse é o sonho. total. Não é fácil de construir, mas tem a ver com cultura, tem a ver com conscientização, capacitação, cura. Sim. Sacrifício, essa questão do meu egoísmo e do meu prazer individual tá acima das coisas, né? Eu não sei se é um projeto de geração, sabe? 20, 30 anos. Vai precisar mudar muita coisa. Muita coisa. Ah. Você ia trazer um outro ponto aí? Bom, tem aqui uma parte de psicologia evolutiva de um cara chamado David Buss, que em resumo fala: psicologia evolutiva sugere que a mulher é biologicamente programada para proteger a cria e também o homem precisa ser social e moralmente motivado a permanecer. Então, vai um pouco na mesma linha. Aham. É interessante falar que a mulher, do ponto de vista evolutivo, investe muito mais biologicamente na prole. Então, ela investe os 9 meses, gestação, parto, ela investe, 9 não, muito mais. Muito tempo. Aham. Talvez 2 anos e meio, ela investe naquilo. Nossa. O homem, por outro lado, pode ter filhos com mínima exigência biológica.
o que em termos evolucionários pode favorecer comportamentos de desligamento se não houver estrutura social ou moral. Que é o caso do ratinho, né? Aham. Ele vai lá fazendo um monte, ele não precisa se preocupar, porque a, a geradora, que é a mulher, vai cuidar, entendeu? Garante. Aham. Lacan fala da função materna versus a função paterna. Lacan entende a mãe como envolvente, ligada ao desejo do filho. Quem tem filho homem vê que o pai exerce a função simbólica de limite e separação. É ele que introduz a lei, o não, o mundo exterior. Você lembra que a gente falou a respeito do Winnicott, que ele é responsável pela individuação? Sim. De tirar até ali, né, Ele a tira e mãe ele fala para a criança, você é um indivíduo. Aham. E a mãe, ele é um indivíduo. Exatamente. Quando o pai se ausenta, a mãe tende a acumular as duas funções, o que gera exaustão e desequilíbrio psíquico no filho. Em Aham. resumo, a mulher assume tudo porque o pai não exerce o papel simbólico. Ela preenche por sobrevivência. E na terapia familiar sistêmica do Salvador Minuchin, ele fala que em famílias desestruturadas observa-se o fenômeno da inversão de papéis. Quando o pai está ausente ou frágil, a mãe sobrecarrega-se para manter o sistema funcionando. Que foi o que falamos, né? A mulher frequentemente torna-se a figura organizadora do lar, enquanto o homem recua ou infantiliza-se. Um homem, vou falar um negócio bem dilemático aqui. Um homem cuja maior preocupação dele é o time de futebol é um homem infantil. Desculpa falar isso. Muito bom. Em sistemas familiares frágeis, a mãe se torna o eixo para que a estrutura não colapse, mesmo que à custa de sua saúde emocional. A mãe ela se consome. O pai, ele é criado para aguentar Sim. e ele não sucumbir a ser a base daquele lar, né? Sim. E tem todo um movimento também falando a respeito de homens consumidos, homens responsáveis e que estão consumidos pela estrutura social que a gente tem hoje. Consumidos em que sentido? Emocionalmente, porque querem fazer o papel deles, mas também não tem espaço porque não tem respeito. É um outro lado dessa mesma moeda, entendeu? Sim, sim. Para um outro episódio. Ah. Aí tem uma parte sociológica, mas, cara, acho que vai ficar muito grande o nosso episódio se a gente entrar nisso aí também. Aham. A gente pode deixar para uma próxima oportunidade. Inclusive, num outro momento, eu quero falar também sobre, talvez numa parte de paternidade na arte, falar como a arte, principalmente a literatura, antecipa fenômenos sociais. Legal. Então, às vezes, você vê, em filmes menos, mas em livro bastante, que é o próprio caso do Ortega y Gasset, mas em filmes de ficção, situações de personagens que antecipam o que vai acontecer na própria sociedade. Aham. Tem alguma sensibilidade no autor, no artista, Aham. que ele consegue notar o que vai acontecer para frente. Sim. Talvez porque ele não esteja tão preocupado em ganhar dinheiro, em Sim. construir coisas, tal. Aham. Ele consegue sentir. Sim. Eu tenho muitas essas conversas sobre o aspecto do artista, sabe? A sensibilidade do artista, de Sim. entender o que está acontecendo. E de ser incompreendido no tempo dele também, né? Exatamente. E se você pudesse dizer, Antônio, para os pais e futuros pais, na qualidade de pais, qual você diria que seria a principal mensagem que você deixaria diante de tudo isso que a gente trouxe aqui, mesmo que para quem escute a gente constantemente no Patercast, eu fico com essa impressão de quem escuta bastante a gente meio que prevê o que a gente vai falar em alguns momentos. E é o objetivo porque a mensagem ela é profunda, mas ela é simples. Ela é simples no sentido de que ela é clara. A gente sabe o que acreditamos que pode gerar uma sociedade melhor assim, mas diante de tudo isso que a gente falou, dos problemas, das razões, o que você diria para um pai aqui? Se eu fosse um pai aqui, eu tivesse em crise na tua frente, o que você diria para esse Dia dos Pais aqui de 2025? Mas você está em crise do quê, filho? É muito tentando recortar. Ó, vamos lá. Primeira coisa que eu diria para um pai é uma questão de conscientização. Fala assim, brother, você é muito importante. Tipo, você é muito importante. Para os seus filhos e para sua esposa, você é imprescindível. Segunda coisa, tá bom. O cara entende que ele é imprescindível, mas ele se sente
incapaz ou ele se sente insuficiente. Beleza, brother. Tá tudo bem. Então, vamos buscar a suficiência, vamos buscar a capacitação. Vai lá, começa, primeiro ouve o Patricast, mas tenta entender qual é o seu papel, quais são os limites, quais são o que você precisa fazer dentro da sua casa. Sim. Se você tem essa vontade, ótimo. Agora vai atrás de você conseguir realizar o que você está conseguindo envisionar. Você recebeu uma novidade. Cara, eu sou importante. Eu não só pago conta, eu sou importante emocionalmente dentro da minha casa. Tá bom. Como é que eu exerço isso? Como é que eu... o que eu tenho que fazer? Cara, aí tem lá o método Patercast. Sim. 4 áreas de interesse e 3 formas de atuação. Se você que está assistindo não sabe, tem um método Patercast. E, inclusive um e-book. O e-book fala sobre isso. Ah. Vai lá e começa a estudar. Meu, como é que é isso? O que quer dizer? O que mais que eu tenho que fazer além de trazer comida para casa? O que mais que eu preciso fazer além de dar uma estrutura física? Cara, você precisa trocar ideia com seus filhos. Você precisa conversar com a sua esposa. Você precisa se capacitar para conseguir trazer mais consciência para eles. Sim. Mais entendimento para eles. Você precisa gerar para sua esposa mais segurança emocional. Ela precisa sentir que é amada. Ah, mas eu não tenho sido respeitado. Eu falei, mas você não é respeitado porque você não é respeitável. Porque você não tem... Ninguém vai te respeitar. Acabou esse tempo que você é respeitado de graça. Uhum. É só quando você era criança. Não, mas 100 anos atrás, os homens eram respeitados de graça. Ah, sim. Não precisava de muito. Era um respeito posicional. A posição de homem já te dava respeito. Hoje em dia, a gente está lutando contra isso. A posição de homem não nos dá respeito. É o contrário. A posição de homem, hoje em dia, traz pra gente uma pecha de que você é tóxico, de que você é autoritário, de que você é malandro. Então tá. Então, se você não quer mais isso, você tem que trabalhar para o outro lado. Não minta. Não fala palavrão. Não maltrata. Não xinga. Começa a fazer o trabalho inverso, entendeu? Eu estava conversando com meu filho, cara, sobre desdém. Porque adolescente tem essa mania de desdenhar. Sabe assim? Tirar uma, assim, enquanto... Eu comecei a pensar com ele. Falei assim, cara, por que será que você desdenha algumas pessoas e outras não? Aí eu falei para ele, falei assim, brother, eu não desdenho nem meu cachorro. E por quê? Porque é uma questão interna, não externa. Eu não dependo da externalidade para que eu tenha uma determinada atitude. Ou ela está dentro de mim ou não. Esse é um exemplo louco. Essa parte sexual. Trair ou não trair. Eu não traio minha esposa nem em sonho. Por quê? Porque não está relacionado a eu me controlar com relação ao ambiente. É uma questão interna. Eu não quero fazer isso. Está errado. Eu não me vejo fazendo. Então, você como homem tem que entender que você precisa ser transformado e não se controlar. Claro, tudo começa com controle. Não é se você não tem vontade. Ah, eu tenho vontade de beber, mas eu não vou me controlar. Não. Se controla, mas comece a entender o que são as suas questões internas que precisam ser tratadas e curadas para que você não tenha mais a vontade de fazer aquele negócio. Total. E aí, quando eu estava conversando sobre essa questão de desdém com o Toís, eu falei, filho, você não pode depender de pressões externas para que você desdenhe ou não determinadas pessoas. Por exemplo, se você está no trabalho e você não vai desdenhar do seu chefe porque você tem medo de perder emprego. Ou se você está entrando num ambiente novo, você não vai desdenhar das pessoas porque você tem medo que elas não te aceitem. Mas você vai desdenhar dos teus pais porque você sabe que eles não vão embora. Falou assim, eu não desdenho de você. Ele falou, não. Falou assim, eu não desdenho de você e não porque eu não posso, porque eu poderia. Você não tem para onde ir, eu que pago suas contas, eu mando em você. Mas eu não desdenho porque é uma questão interna. Eu não vou desdenhar de ninguém. Nem da Petit, minha cachorrinha. Por quê? Porque eu não quero desdenhar de ninguém, nem de mim mesmo. Muito bom. Porque é uma questão interna, porque desdém não é legal, é desrespeito, é me colocar acima da outra pessoa, ou eu não ligar pro sentimento da outra pessoa. Faz sentido? Faz. Então, assim, pros pais, peguei uma vertente aqui, mano, mas pros pais, o que eu diria hoje em dia é busque a sua transformação, busque o seu crescimento, para que isso se reflita em respeito, em melhoria para sua casa. Muito bom. Agora, se o cara quer continuar sendo aquele homem massa, que ele não quer crescer nada, ele não quer fazer nada, ele quer só sentir prazer e ter os direitos dele respeitados, tá na roça, não existe mais isso. Ele vai ser desrespeitado até o momento que ele não aguenta mais, ele vai embora. E é o círculo vicioso que se perpetua, entendeu? Sim.
E pras mães que estão ouvindo a gente, o que você diria? Que estão nessa. Todo esse contexto que a gente falou. Claro que vão ter mães que estão com o pai presente ausente, com ausente. As mães que estão com um bom marido que talvez não estão conseguindo enxergar. Só um spoiler, eu queria que a gente culminasse, até falando com os filhos, assim, sobre o Dia dos Pais e tudo mais, pra encerrar. Mas por agora, assim, o que você diria Tá. pras mães? Para as mães, cara, é difícil falar às vezes para as mães, mas mães e esposas, né? É, é necessário que elas visualizem o potencial que elas têm dentro de casa. O teu marido, um dia você escolheu ele, tá bom? Esse cara que você um dia escolheu, ele tem potencialidades que muitas vezes não estão sendo exploradas. Na maioria das vezes. Porque o cara não foi desenvolvido. Ainda que o cara seja mau caráter, ninguém nasce mau caráter, entendeu? Tem até uma questão a respeito da índole de quando você nasce, mas tudo bem, talvez seja a exceção, entendeu? No geral, você nasce e você não é desenvolvido. Então, beleza, se você tem um cara dentro da sua casa que ainda precisa se desenvolver, não vai ajudar nada você humilhar ele todos os dias. Na incapacidade dele. Assim, você é um burro. O cara é burro. Você é burro. O que vai fazer ele inteligente? Não. Vai. Então, é a mesma coisa que a gente estava falando no começo sobre aquele comentário de fortalecer as mulheres, sabe? Tudo bem, você como mulher entende. Eu tenho um exemplo na minha casa, não, mas a minha sogra, ela teve um ponto em que ela estava quebrada a família dela, ela percebeu que ela ia precisar dar um jeito naquilo, então ela foi numa banca de jornal, comprou um manual de concurso, fez o concurso, passou para o oficial de justiça e sustentou a família dela por um tempo até o marido se reerguer e dar um jeito. Nossa. Foi animal. Então, tudo bem, mulher. Você está nessa situação, você não vai deixar despencar para que o seu marido se desenvolva. Vai ter que fazer por onde. Mas, ao mesmo tempo, busque ajudar o seu marido a se desenvolver. Isso pode parecer duro, sabe? A mulher já está sufocada, soterrada, tal, mas bicho. Mas é a melhor coisa que ela pode fazer. Porque não tem outra saída, cara. Ela continuar batendo no marido não vai adiantar. Mas se ela conseguir encontrar uma forma de conscientizar o marido, tem uma mulher que veio conversar comigo, ela quer presentear o marido com uma mentoria do Patercast. Cara, um investimento no marido, entendeu? Assim, eu entendo, eu preciso de você. Eu quero que você se desenvolva. E eu vou te ajudar nisso. Muito bom. Ao invés de jogar o cara para baixo, porque essa é a fórmula pro cara ir embora. E é um caminho de uma esposa que abraça e fala, olha, eu queria te dar isso aqui de presente. Não é um negócio, ó, você deveria fazer. É diferente, né? A doçura da mulher em inspirar e ajudar a construir também o marido, né? Sim, e aí ir abrindo espaço para que ele comece a ocupar espaço dentro da casa dele. Chamar o marido pro jogo, entendeu? Chama e sai aqui, né? Às vezes é servir, ajudar, falar, olha, traz pra dentro, para de humilhar o marido, para de desrespeitar o marido, ainda mais na frente das crianças. Porque esse cara, quando o homem pega no breu, cara, é muito bom. Aí ele vai longe. Eu já vi várias histórias de homens que vinham a reboque das mulheres e que se desenvolveram e passaram a liderar de forma super boa. E a mulher fala, beleza, lidera, entendeu? E desculpa, pode continuar. Não, e ela, de forma humilde, falou assim, cara, lidera. Eu preciso que você lidere. Eu não vejo a mulher querendo. Não. Faz porque precisa, né? Porque precisa, Se o cara tá bom, funcional, bacana, amoroso, cuidadoso, a mulher fala, é o que eu quero, entendeu? E pro marido a chave vai ser sempre o respeito, a admiração, né? Sim, mas é difícil, porque às vezes tá num círculo vicioso, alguém precisa apertar o botão do jeito. E voltar, entendeu? Quem tiver mais consciência vai conseguir fazer isso. E eu acho que tem um componente espiritual muito forte. De oração. Orar mesmo, sabe? O joelho no chão. Você, mulher que tá assistindo, está nessa situação, bota seu joelho no chão e ora, cara. Clama a Deus. Isso faz diferença. Muito bom. Eu queria fechar com os filhos. Um dia eu vou ser pai, um dia uma menina pode ser mãe. Uma vez que se é pai, nunca se deixa de ser pai, mas todos nós, se a gente tá aqui, ou nós somos, porque nossos pais, ou pai ou mãe estão vivos, ou já fomos filhos, né? E como filhos a gente teve pra amarrar tudo isso aqui, esse especial de Dia dos Pais do Patercast.
nós tivemos, eu acho, pra ser bem básico, uma experiência muito boa com o nosso pai, ou uma experiência difícil, pra simplificar com o nosso pai. O que você diria aqui pra nós filhos sobre tudo que falamos aqui? Mas eu acho que você está na melhor posição do que eu. O que você diria para os filhos? Hum. Bom, o pensamento que eu tenho hoje é para os exemplos, vamos colocar assim, talvez a maioria dos filhos estão nem tanto aqui, nem tanto ali, nem tanto nossa experiência excelente, sem defeitos, e a experiência péssima, meu Deus. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É, eu não falei porque eu ia falar uma outra coisa que ia ficar confuso que eu usei esses dias. Outro episódio. É, mas nós temos, eu vi uma pregação uma vez que a Zoe falava sobre sermos como o vaso na mão do oleiro. Aham. E ela falava, às vezes o vaso ele quebra no forno, aí tem que voltar. E aí eu saí daquela pregação falando, nossa, mas putz, se eu for construindo e eu chegar no forno e quebrar, nossa, eu vou ter que voltar do começo. Fiquei meio confuso, alguém, eu não sei quem foi, me deu o esclarecimento daquela pregação, que ele falou, não, em algumas áreas da nossa vida, a gente ainda tá lá, sendo moldado. Em outras áreas, a gente já tá pronto. Em outras áreas, enfim. Então eu acho que a nossa vida e a vida dos nossos pais, tendo a nossa condição de primária de filhos acabado, porque casamos ou não, acho que os nossos pais eles estão e estiveram nesse cenário assim, misto. Sobre os pontos que os nossos pais foram muito bem, eu acho que é olhar como inspiração mesmo e falar, cara, disso aqui a minha família não vai regredir. Tipo assim, se meu pai foi presente é, é, materialmente, disso aqui eu não quero vacilar. Vou pegar. Aham. Mas deixa eu te interromper. O ponto é qual o papel dos filhos numa situação que está disfuncional, que o pai está disfuncional. Uhum. A parte boa é de manter, mas agora da parte ruim, cara, os filhos que passaram por isso, nossa, eu acho que no final das contas, já que a gente traçou aqui o tamanho da importância que um pai tem, no final do dia talvez falte esperança, assim, falte uma esperança de, tipo assim, eu quero ter algo, eu quero fazer algo que eu nunca vi acontecendo, assim. Beira literalmente o sobrenatural, que ele vai falar, nossa, Então, acho que eu volto para esse ponto de buscar em Deus essa esperança de é, eu vou fazer diferente, assim. E eu vou receber uma cura para isso que talvez nunca mais eu tenha em vida de forma natural, assim. Vamos pensar né? Mas ainda assim você foi pro depois, ok? Ó. O agora, vamos dizer que você tem um pai disfuncional dentro da sua casa. O conselho que eu daria pro filho é o mesmo da mãe, que é de oração. E eu diria, nunca desonre os seus pais. Por pior que eles sejam. Porque já parou pra pensar que honrar pai e mãe tá entre os mandamentos, cara? Tipo, é doideira pensar Sim. nisso. Deus, isso é tão importante para a estrutura geral que Deus coloca isso dentro dos mandamentos. E eu creio que isso é bom para os pais, para o pai que é disfuncional, ele perceber que ele está sendo honrado, para que a ficha caia, Constranja, né? constranja de alguma forma. E a palavra diz que se você honra seu pai, aquilo vai fortalecer os seus ossos e te dar vida abundante, né? E vida longa. Então, assim, existe um benefício espiritual para os próprios filhos ao honrar os pais. Porque em algum momento esse filho vai ser honrado também. Então, para os filhos eu diria, cara, não se rebela. Sim. Porque tem situações de crime, de abuso, é diferente. Mas quando é uma situação emocional que está difícil, cara, põe você como filho, seu joelho no chão também e não desonre o seu pai. Aham. Porque isso não vai adiantar nada, só vai piorar a situação. Muito bom. Eu sei que, né, aí vai ter aquele pessoal falando, mas o meu pai me bate, mas o meu pai abusa de mim fisicamente. Eu falei assim, cara, isso aí é diferente. Sim. Não estou falando para essa situações. Para essa Tô falando da situação, média chama a das. polícia. É. Mas na média, É. acho que é isso, Muito né? bom. Muito bom. Muito bom. Bom, então chegamos ao fim do especial de Dia dos Pais do Patercast aqui de 2025. Fico curioso em pensar o que a gente vai estar falando no especial do ano que vem. Quais vão ser os frutos, os testemunhos, talvez, que a gente já vai ter escutado desse episódio aqui. Tenho certeza de que você que nos ouviu alguma coisa, porque eu aprendi muito, eu fiquei pensando muito aqui
independentemente se você é pai, mãe, filho, enfim, em uma dessas 3 categorias você tá, ou vai ser, né? Bom, o nosso desejo aqui é realmente o nosso sonho. A gente chegou, eu acho que foi o ápice do episódio quando a gente chegou naquele ponto que você deve se lembrar que a gente falou do sonho do Patercast. O sonho do Patercast é realmente nós trazermos cura, né, para esse tema, para esses assuntos aqui dos quais nós falamos, porque a gente crê que é assim que a gente vai ver uma sociedade melhor, que nós veremos pessoas mais felizes, curadas, fazendo bem, etc. Bom, a gente está aqui para que você possa contar com a gente também. A gente tem os nossos e-books que a gente vai começar cada vez mais a lançar nas nossas redes sociais, no nosso site. Nós temos também a nossa mentoria, né? Que tem acontecido pelo menos desde 2020, 2021, mais ou menos, né? Então, tem acontecido, tem histórias e mais histórias, tem vindo até nós de transformação, de cura, de redenção de famílias, de pais, de filhos, enfim. O ponto aqui é que é para isso que isso existe, para isso que o Patercast existe. E eu creio que, apesar do Patercast ter nascido em março, se eu não me engano, né? Foi no ano de. Foi 23, no 23, começo do ano. no começo do ano. Eu creio que a cada Dia dos Pais é um novo ciclo que gera no Patercast. Então, nós queremos te convidar para estar aqui com a gente. Compartilhe esse especial aqui de Dia dos Pais com mais pessoas, seja eles pais, seja eles filhos. E a gente quer te ouvir. Se alguma coisa aqui... Na verdade, eu tenho certeza que alguma coisa aqui, se você está escutando a gente desde o início, alguma coisa te tocou aqui nesse episódio. Alguma coisa trouxe alguma memória, alguma esperança, alguma lembrança. E a gente quer te ouvir. Então, assim, seja pelo Instagram, seja aqui pelas nossas plataformas de streaming, nós queremos te ouvir. É muito especial te ter aqui e é por vocês que a gente faz. É para ver esse sonho cada vez mais próximo de ser realizado. Então, até a próxima, até semana que vem. A gente tem mais episódios vindo por aí e a luta continua, né? Fiquem com Deus. Até mais, pessoal.